Aí você me pergunta, como pode uma pesquisa feita mostrar que mais de 60% dos evangélicos têm no governo Lula como péssimo ou ruim, enquanto que a bancada evangélica, que foi eleita por evangélicos, acena, faz afagos e agora quer estar dentro do governo Lula? É o reflexo da política brasileira. Bora conversar um pouquinho sobre isso aqui no nosso editorial? Então seja bem-vindo, não esquece daquele like maroto, não esquece de mostrar a relevância do nosso canal aí para o YouTube e bora entender um pouquinho tudo isso que está acontecendo na política brasileira, que é sinistra, um diálogo muito cabuloso que acontece agora da bancada evangélica com o governo Lula, coisa que quem votou neles não queria, mas é o que está acontecendo agora. Bora falar sobre isso? Não esquece de se inscrever também, não? Dá essa força pra gente, tá? A gente já tá chegando na nossa meta. Bora lá? Pessoal, vamos analisar essa matéria do Poder 360 para a gente entender um pouco mais o que acontece na política brasileira. Sob novo comando, a bancada evangélica quer mais diálogo com o Lula. Talvez um diálogo até cabuloso, né? A bancada evangélica no Congresso Nacional terá um novo presidente a partir de agosto. Por acordo firmado no início do ano, o deputado Silas Câmara, que é do Republicanos de Amazonas, assumirá o comando do grupo, substituindo Eli Borges, que é do PL de Tocantins. Depois de dificuldades na interlocução com o Planalto na primeira metade do ano, o Poder 360 apurou que a bancada quer buscar mais diálogo com o governo Lula. Borges é ligado ao entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro e disse recentemente que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não entendeu a importância dos evangélicos no Brasil. A declaração se deu quanto ao chefe do ex-executivo decidir não ir à Marcha para Jesus em São Paulo. A gente sabe que há um abismo gigantesco entre os discursos proferidos por Lula e por essa esquerda que ele defende, até esses que ele se alinha, defensores do comunismo, defensores de uma esquerda mais radicalizada, até de países ditatoriais, e a ala evangélica, que é uma ala conservadora, é uma ala que tem um público gigantesco no Brasil, e é uma ala que tem um alinhamento muito voltado ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O fato é que, agora, você tem que entender que essa busca de diálogo da bancada evangélica por pessoas que foram eleitas pelos próprios evangélicos, o diálogo que eles querem não é em prol da nação, não é em prol até da defesa das pautas conservadoras que os evangélicos defendem. Ou os protestantes, assim melhor dizendo. A busca aqui é por um lugar ao sol, um ministério, uma emenda a mais, uma ajuda a mais, e assim vai o Brasil, com passos de formiga, e eu nem vou citar o resto da música, sem vontade, né? Bora lá. A gente está acompanhando a CPMI de 8 de janeiro. Entretanto, existem atividades paralelas para descobrir pontos sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro, que alguns senadores vêm tentando e deputados também. Então, o Eduardo Girão fez essa postagem aqui. Vitória da sociedade. Sem abusos do STF após atos de 8 de janeiro. Aprovamos e já marcamos para 14 horas do dia 13 a audiência na Comissão de Segurança do Senado Federal para ouvir o presidente da OAB, Defensoria Pública, familiares e advogados de presos cujos direitos são violados. Aguardamos você também. E aqui é um convite oficial do senador Eduardo Girão. Próxima quinta abordaremos as inúmeras e gravíssimas violações de direitos após 8 de janeiro. Em tempos onde nossa democracia é até relativizada pelo presidente da República, a reflexão dos cidadãos brasileiros e seus representantes é fundamental, obviamente jogando luz e agindo diante dos desrespeitos à Constituição. Por essas e outras é que apresentei requerimento na Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, já aprovado e agendado sobre o tema. O próximo dia 3/7, quinta-feira, às 14 horas, convidamos o presidente da OAB,
Defensoria Pública e Advogados e Associação das Vítimas, aproveito para convidar você a participar dessa sessão histórica no espírito do que já foi realizado na semana passada e com sucesso durante o primeiro Fórum sobre Violação de Direitos após o 8 de janeiro, com apoio restrito do nosso mandato. A CPMI ela tem um condão de mostrar, de expor para a sociedade o que realmente aconteceu no dia 8 de janeiro e buscar, em especial, eventuais omissões que possam ter ocorrido, seja da própria Polícia Militar do Distrito Federal, o que já vem caindo, de certa forma, por terra essa narrativa, assim como também do governo federal, do governo Lula. Foi nítido a visão, inclusive da Paula Belmonte, lá na CPI dos atos que acontecem na Câmara do Distrito Federal. Uma deputada distrital, a Paula Belmonte, ela trouxe filmagens onde, no dia dos atos, a guarda presidencial entrou no ônibus e foi embora e deixou a polícia militar lá se lascar sozinha. Ou seja, o efetivo foi diminuído, o próprio general Gonçalves Dias apresentou um relatório que não condizia com o apresentado pela ABIN, ou seja, tem muitas pontas soltas aqui que o cidadão brasileiro quer descobrir. E para além do que se vai descobrir, tem o que está acontecendo ainda no judiciário. Tem abusos declarados onde pessoas, como por exemplo o próprio Coronel Naime, até então não foi apresentada denúncia contra ele. Tem 6 meses que ele está preso, 4 meses que ele está preso, e a denúncia não foi apresentada. E a lei ela é nítida, ela é clara. Você tem 5 dias quando o réu preso e 15 quando o réu solto, para que essa denúncia seja apresentada. A denúncia é a peça pela qual você faz a sua defesa, ou seja, é a capitulação do crime. Você cometeu o crime do artigo X, do artigo X, do artigo X, porque você fez isso, isso e aquilo. Agora eu sei o que eu vou me defender. Aí é complexo você ver o Coronel Naime falando: por que você está preso? Não sei. Por que você está preso? Não sei. Não tem uma capitulação, não tem uma denúncia. E isso aí desrespeita o devido processo legal. Só que essa decisão vem do próprio Supremo Tribunal Federal. Então há de recorrer para quem? E aí, através dessa comissão que o Eduardo Girão convocou agora, vai ter muita coisa a ser desvendada. Como, por exemplo, falas de advogados que não tiveram acesso aos autos. Teve um vídeo que está circulando de uma mulher que está com tornozeleira, se eu não me engano, de Santa Maria, e ela argumenta o seguinte: ela chegou depois que tudo já tinha acontecido. Ela foi para se manifestar em Brasília, manifestar. Chegou no dia posterior, ou no final da tarde, né, da noite, depois já tinha acontecido os atos, foi presa, ficou por 3 meses presa, hoje está respondendo ao processo, pode voltar à cadeia, está respondendo o processo. E segundo ela, mal tem acesso aos autos. São vários que têm essa narrativa. Teve aqui, se você fizer uma análise, teve denúncias feitas da própria Defensoria Pública de que haviam violações de direitos humanos, matérias do Metrópolis, onde havia uma nítida violação, onde de várias presas, um pequeno vaso sanitário aberto, exposto aos guardas e a todos, onde elas tinham que fazer a necessidade, ali entre muitos. Falta de produtos de higiene para se cuidar, roupas íntimas, não tinha roupas íntimas. Então, assim, tudo isso é coisa que vai ser exposto aqui nessa audiência pública e vai trazer luz ao que efetivamente está acontecendo. E a gente vai estar acompanhando e trazendo esse conteúdo para vocês. Vamos lá, mais uma matéria que eu trago para vocês aqui da Carta Capital. Gilmar Mendes arquivou a investigação sobre a omissão do governo Bolsonaro na pandemia. Esse que é um jornal de extrema esquerda, vocês sabem que é um jornal voltado a isso, mas aqui é a peça inicial que a gente começa a perceber para a prisão de Bolsonaro, inclusive do próprio Pazuello. Pazuello pode perder o mandato em função disso. E aí a gente começa a entender um pouco que não é só a questão da inelegibilidade.
prisão também. Crimes, são 3 crimes que são apurados aqui, e o próprio Gilmar Mendes de ofício mandou desarquivar um processo que já estava parado, arquivado. Então, é o retorno, sem sombra de dúvidas aqui desse processo, e sim pode ocasionar a prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Pessoal, matéria para vocês agora do Poder 360. Mesmo sem reunião com o governo, o União Brasil espera a nomeação de Sabino. A reunião anunciada pelo governo na última quinta-feira, com integrantes da União Brasil para sacramentar a mudança de Daniela Carneiro para Celso Sabino, que é da União Brasil, no Ministério do Turismo, pode não acontecer mais. O encontro ainda não foi marcado com nenhum dos dois envolvidos e está sem data. Motivo, com recesso branco, poucos políticos estão na capital. Então, o Sabino não está lá na capital, mas como uma forma de pagamento aos favores feitos da União pelo governo Lula, a Daniela Carneiro cai do ministério e o Sabino assume como novo ministro do Lula, sem sequer ter uma reunião e sem sequer ter relações com o governo Lula. Ou seja, a gente sabe muito bem que esse aumento de 22 para 37 ministérios só tem um motivo, só tem um condão: abraçar, colocar um cabideiro de empregos aí para poder negociar e fazer as negociatas, que infelizmente é o presidencialismo de coalizão que o Brasil conhece hoje. Matéria da Jovem Pan para vocês. Calar um órgão de comunicação é medida impensada numa democracia, diz procurador. Concordo em número, gênero e grau e vou falar para vocês o porquê. O procurador de Justiça, César Dário Mariano da Silva, do Ministério Público de São Paulo, defendeu a Jovem Pan e a liberdade de expressão em artigo publicado no blog do Fausto Macedo, do Estadão, na última sexta-feira, dia 7 de julho. O professor, especialista em direito penal, afirma que calar um órgão de comunicação com quase um século de existência é medida impensada em um Estado democrático de direito. Ele elenca uma série de artigos da Constituição Federal e trechos da legislação relacionando ao livre exercício da opinião e da crítica para demonstrar a ação do Ministério Público Federal, que pede que a concessão da emissora seja cassada. Ou seja, você deve estar sabendo o que está acontecendo. Tem uma ação do Ministério Público Federal pedindo a cassação da concessão da Jovem Pan para que ela seja silenciada aí, sem a concessão aí do seu direito de radiodifusão. E aí o procurador vem e se manifesta, um procurador que atua nessa área, procurador do Ministério Público, e mostra o quanto nós estamos vulneráveis a sermos vítimas da censura. Bora lá, tem mais uma matéria para vocês agora que eu acho interessante a gente discutir. Deputado quer convocar Flávio Dino por críticas às urnas eletrônicas. O deputado Evair de Mello protocolou requerimento à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados para convocar o ministro Flávio Dino a explicar suas críticas pretéritas às urnas eletrônicas. Há uma semana, diversos tweets de Dino, feitos entre 2009 e 2014, foram republicados nas redes sociais. Nele, o agora ministro Lula duvidava da segurança das urnas e, inclusive, citava estudiosos que apontavam sua falibilidade. Ou seja, Bolsonaro está inelegível porque criticou as urnas. E Dino criticou muito mais, de forma muito mais incisiva. O que acontece aqui é que, ao agir dessa maneira, o Flávio Dino, ministro da Justiça, causou um mal-estar gigantesco com o TSE. Porque agora, até o TSE deve estar querendo saber, mas por que o Flávio Dino questionou tanto as urnas eletrônicas? Por que ele questionou de forma tão aberta? E aí, vão convocá-lo, tem ação no STF que já foi apresentada, não prescreveu, e aí a gente vai esperar para ver o resultado. O resultado a gente já sabe, pizza. Nada mais, nada menos que pizza, vai acabar em nada. Mas uma coisa é certa, você que é um cidadão consciente, você que é um cidadão conhecedor da política brasileira, vai saber, antes de mais nada, que o motivo da cassação dos direitos políticos de Bolsonaro, ou seja, da inelegibilidade de Bolsonaro, se fosse realmente por critérios legais, seria igual para Dino e para Bolsonaro.
E aí você já começa a tomar a sua própria conclusão do caso. Se Dino não é cassado, então será que a decisão era jurídica ou política? Você decide. Vamos ver o que vai acontecer com o caso do Flávio Dino e se vai ter a mesma celeridade que teve no caso Bolsonaro. Tá certo? Pessoal, obrigado por tudo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e a gente volta mais tarde com vocês às 7 horas da noite. Grande abraço e até lá.